Então agora é importante nós sabermos o que é e o que não é a manifestação ou o batismo no Espírito Santo. É importante entendermos uma coisa. Quando é que o cristão, ou quando é que a pessoa, melhor dizendo, recebe o Espírito Santo? A gente vai para a Bíblia em Efésios no capítulo 1 e Atos capítulo 19 e fica claro que uma pessoa recebe o Espírito Santo quando ela crê. Por exemplo, verso 13 do capítulo 1 de Efésios. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo pergunta aos Efésios, ali quando chega e diz assim, recebeste o Espírito Santo quando crestes? Então nós estamos entendendo que a pessoa do Espírito Santo está ligada à salvação da pessoa. No momento que ela ouve o Evangelho e crê no Evangelho, ela já crê pelo Espírito, mas quando ela crê, a Bíblia está dizendo agora que ela é selada pelo Espírito, que ela recebe o Espírito Santo. E o que vai acontecer com a vida dele agora? Eu gosto de um autor chamado Morris Vender que diz assim, há 4 estágios ou obra do Espírito Santo na vida do crente. A primeira delas é o convencimento. O Espírito Santo convence a pessoa, e a Bíblia diz isso. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo converte a pessoa. Agora o Espírito Santo purifica essa pessoa. E em quarto lugar, o Espírito Santo capacita. Aí nós vamos para Atos capítulo 1, quando Jesus diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder ali significa capacidade de executar, poderio, força. Eles já estavam batizados, já eram cristãos, só que agora recebem o Espírito Santo para executar a obra de testemunhar de Cristo em todos os lugares. Então, o que é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa? Ou a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa? Gálatas capítulo 5 deixa claro para nós, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o texto está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito, ela vai manifestar um caráter semelhante ao de Cristo. Ou seja, o fruto do Espírito agora no comportamento, na maneira dela ser. É a maior evidência de uma vida transformada, de uma vida cheia do Espírito. Só que também a Bíblia diz que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai testemunhar de Jesus, uma pessoa engajada na missão, uma pessoa preocupada em salvar os outros, uma pessoa que tem prazer em falar de Cristo para os outros. Por isso que Atos capítulo 1 e 2 vai mostrar que agora os discípulos batizados com o Espírito Santo começam a testemunhar com poder. Agora, o que não é a manifestação do Espírito Santo? Hoje nós temos assim, de maneira tão clara no mundo, uma ideia recorrente que diz que tem o Espírito Santo uma pessoa que fala em línguas. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que esse dom que aparece de maneira pontual ali, inicial em Atos capítulo 2, a manifestação do dom de línguas, ali primeiro é um dom de línguas no contexto de idiomas, ou seja, uma língua de uma outra pessoa, de um outro país. Ali fala que estavam ali reunidos pessoas de todos os lugares da terra. Então, a manifestação do Espírito Santo, nesse contexto, é para um evangelismo. E o dom de línguas ali não é o falar uma língua que ninguém entende, é a capacidade pelo Espírito Santo de falar o idioma da outra pessoa sem que você o conheça. Ou seja, é uma manifestação de evangelismo. Então, sempre que há manifestação do dom de línguas na Bíblia, é para o contexto da pregação do Evangelho. E não ficar falando uma língua que ninguém compreende, não entrar em uma êxtase espiritual, ficar girando, ficar agora, e depois que passa a pessoa não lembra do que aconteceu. Não. A Bíblia afirma que uma vida cheia do Espírito é uma vida que tem o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, e uma vida ligada com a missão. E agora o Espírito Santo consegue fazer essa pessoa ter habilidades que ela não tinha, como no caso aqui os apóstolos. Eles não tinham esse idioma. E eles estão encantados aqui em Atos, porque como é que eles conseguem falar no nosso próprio idioma? Se são homens iletrados, se são homens simples? Exatamente, por causa da manifestação do Espírito Santo, concedendo o dom de falar em outro idioma, tal como a Bíblia apresenta. Então fica claro agora que manifestar na vida o Espírito Santo é ter o caráter de Cristo, ser semelhante a Jesus, ter aquilo que Jesus tem, humildade, bondade, amor,
Ter o caráter de Cristo é ter a missão de Cristo no coração e levá-la às outras pessoas de acordo com o dom que o próprio Espírito já deu, ou os dons que ele dá a todos os crentes.